Vamos para uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira na presença do Senhor Jesus. Que você tenha um dia maravilhoso, você tenha um dia coberto com toda a sorte de bênçãos. É isso que eu desejo para você. Como a gente fala, né, que as palavras têm poder, né? Na palavra de Deus diz que a nossa boca ela pode abençoar ou ela pode amaldiçoar as pessoas ou mesmo a nossa vida ou as coisas que vão acontecer. Então, que a gente use a nossa boca todos os dias para abençoar, para declarar realmente que vai ser diferente na nossa vida. Eu sei que eu sempre falo assim, eu sei que a gente não pode ser alienado. O que é uma pessoa alienada? É que chegam assim, falou Luiz, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Você viu que a inflação está alta, que as coisas no mercado estão subindo o preço toda hora, que tal país está tendo uma guerra, que está acontecendo isso, acontecendo aquilo. E eu falo assim, não está acontecendo nada. Mas você não viu que o combustível subiu? Não, o combustível não subiu, não. O combustível está cada vez mais baixo, mais barato. Isso é uma pessoa alienada. Eu não sou alienado, nós não somos alienados. Mas nós temos uma certeza, que nós temos a marca da promessa, nós temos uma certeza que quando a gente está com aquele que venceu todas as batalhas e vence até hoje, nós somos mais que vencedores. É isso que está na palavra do Senhor Jesus. Então creia nessa palavra, acredite que Jesus realmente está com você e você vai vencer todas as batalhas. Não é que a gente não passa por dificuldade, não é que a gente não adoece, não é que a gente é super-herói, sabe? A gente não tem problema nenhum. A gente tem problemas como todas as pessoas normais têm, mas quando você tem fé, quando você acredita que você tem o Rei dos Reis a seu favor, olhando por você, renovando as suas energias, renovando as suas forças todos os dias, você é mais do que vencedor. Então creia nisso. Eu não sei o que você está passando hoje, o que está acontecendo na sua vida, mas eu tenho uma certeza, você tem algo que é muito maior do que esses problemas. Você tem o Senhor Jesus com você e nós vamos declarar realmente uma quarta-feira abençoada. Nós vamos declarar um ano de 2026 coberto com toda a sorte de bênçãos. Deus vai trazer para você grandes coisas esse ano, eu creio. Não fique pensando que o ano acabou, não fique pensando que Deus esqueceu de você, porque Ele não esqueceu. A gente muitas vezes tem que passar pelo processo para viver o propósito. E o processo muitas vezes não é nada bom, ele é dolorido, ele é sofrido, mas no deserto a gente aprende, no deserto a gente cresce, no deserto a gente evolui. Deserto não é um lugar para você ficar 30 anos, 40 anos, né? Deserto é um lugar para você passar rápido. Então eu tenho certeza que esse deserto que está aí na sua vida, essa escassez, esses problemas que você acha que não acaba nunca, eu declaro em nome de Jesus que está acabando, vai cessar na sua vida e você vai ser mais que vencedor. Creia nisso, declare isso, e eu tenho certeza que não é só uma quarta-feira abençoada, não é só uma quarta-feira abençoada, é um ano de muitas vitórias, é um ano de muitas bênçãos. Eu declaro que tudo aquilo que você colocar nas mãos, Deus vai prosperar e as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Creia nisso, acredite nisso, e nós vamos orar aqui hoje nessa palavra e vamos declarar em nome de Jesus. E eu tenho uma palavra para ler aqui para vocês, é no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Se você não puder ler agora, não tem problema nenhum. Quando você estiver com a Bíblia e com tempo aí para ler, você lê e faz uma reflexão nessa palavra, tá? Sempre a gente busca aqui o direcionamento de Deus para trazer uma palavra todos os dias, e realmente Deus tem trazido ótimas palavras aqui, grande direcionamento para a minha vida e para a sua vida também. Então, vamos ler aqui Lucas 22, a partir do versículo 54. O título diz assim: Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe, Pedro era um discípulo, né? E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre, é, Entre mentes, uma criada, vendo
assentado perto do fogo, fintando-lhe, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outra afirmava, dizendo também: Este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, que lhe disse: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha que palavra forte, né? Que situação que Pedro passou aqui, quando ele viu que prenderam Jesus, que Jesus estava preso, que estava ali numa situação difícil, que realmente ele já tinha em mente o que ia acontecer com Jesus. Jesus tinha avisado para ele: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. E é bom vocês lerem aqui essa passagem aqui no livro de Lucas. E Pedro falou: não, mestre, jamais eu vou fazer isso. E na hora que a situação estava difícil, Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? E na hora que Jesus fixou ali os olhos para ele, olhou para ele, depois que ele negou, Jesus falou para aquelas pessoas que não estavam com Jesus, que não conhecia ele saiu dali e chorou, arrependido. Mas eu não julgo Pedro por essa situação, né? Porque quantas e quantas vezes a gente nega Jesus, né? Nós, com certeza, em vários momentos da nossa vida, a gente negou Jesus. Às vezes no emprego, né? Um momento ali que você foi arrumar um trabalho, as pessoas falam assim: eu não pego cristão aqui, se for seguidor de Cristo, eu não pego. Será que a gente não negaria, né? Um salário bom, uma situação ali? Não, não sou seguidor de Cristo, não tenho religião, não, eu nem acredito, né, nessas coisas. Será que a gente não passou por uma situação dessa? Será que em várias ocasiões da nossa vida a gente não nega Jesus, né? Quantas e quantas vezes a gente vê uma pessoa ali caída, precisando ali de um auxílio, e a gente, como cristão, seguidor de Jesus, a gente deveria parar tudo que está fazendo e ir ali socorrer aquela pessoa, mas a gente, não, eu estou aqui na correria, eu não vou me envolver, se eu parar ali, eu posso criar um problema para mim, eu não sei porque aquela pessoa está caída, e a gente passa batido. Será que a gente não está negando Jesus também? Quantas vezes a gente sabe que uma pessoa está hospitalizada, está com problema de saúde, e a gente não para nessa correria do dia a dia para visitar e fala assim: eu não vou lá visitar, não gosto de hospital, também se eu for visitar eu posso me contaminar ali, posso pegar uma doença, também eu não tenho tempo. Quantas e quantas vezes a gente não faz isso e a gente está negando Jesus? Então, meu irmão e minha irmã, a gente precisa prestar atenção nisso. Que correria? Para onde a gente está indo? Para onde a gente está indo? Para que essa correria? Para que esse ter, possuir, conquistar? Para que essas coisas? Para que essa loucura? Para que essa pressa? Para que essa aceleração? Deus sabe de tudo que você precisa. Ele fala na palavra dele: não andeis ansioso por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Então, Pedro falou aqui que não ia negar Jesus, e na primeira condição de problema aqui, de alta tensão, ele nega Jesus. Ele fala: não, eu não estava com ele, eu não conheço, não sou eu. Mas eu volto a falar, eu não julgo Pedro aqui nessa situação, porque se a gente estivesse no lugar dele, correndo risco de vida, a gente ia falar que conhecia Jesus. Muitas vezes a gente está aqui, não está correndo nem risco de vida, são coisas que a gente precisava parar para fazer, para não negar Jesus, e a gente nega por muito menos. Como é que a gente pode aqui vir julgar Pedro? Então a gente precisa refletir, a gente precisa saber aonde a gente está negando Jesus todos os dias, porque eu não sei você, mas na minha vida, em várias situações, eu neguei Jesus, e é isso que ele trouxe aqui nessa palavra, para a gente não negar ele, para a gente reconhecer Jesus como nosso Salvador, como nosso Mestre, como nosso Rei.
Então a gente não pode ficar negando a Jesus. Jesus tem que refletir na nossa vida. Se nós somos seguidores de Cristo, a gente não precisa ficar falando que é seguidor de Cristo, a gente não precisa gritar em praça pública que a gente é seguidor de Cristo. A gente precisa ter isso na nossa vida, na nossa entrada nos lugares, na nossa saída, onde a gente trabalha, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A gente precisa mostrar Cristo na nossa vida e não negar Cristo nas nossas atitudes. É isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa ser. Então, que essa palavra de hoje venha realmente tocar no teu coração, no meu coração, para a gente não negar Jesus todos os dias e a gente procurar fortalecer a nossa fé e realmente mudar as nossas atitudes se a gente estiver negando a Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma quarta-feira maravilhosa, com toda a sorte e bênção. Então, nós vamos orar agora nesse momento. Se você puder fechar os olhos, você fecha. Se você não puder fechar, não tem problema nenhum. Vamos orar aí e declarar uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Pai, em primeiro lugar para agradecer por mais essa oportunidade, por esse dia maravilhoso, por essa quarta-feira, por essas pessoas que estão aqui ouvindo essa oração, Pai. Eu não sei o que elas precisam, eu não sei se elas têm negado a Ti de alguma forma, Pai, mas que a gente venha, Senhor, se chegar mais a Ti, Senhor meu Deus, que a gente não venha Te negar, que a gente venha fazer aquilo que tem que ser feito, Senhor meu Deus, porque eu tenho certeza, Pai, eu não conheço essas pessoas, eu não sei o que elas precisam, mas Tu sabes. Tu és onisciente, onipotente, onipresente, tu sabes do futuro, do passado e do presente, tu sabes todas as coisas, Pai. Pai, tudo aquilo que elas estão precisando, declara, dá ordem aos teus anjos agora, Senhor, a favor dessas pessoas, vai curando, vai trazendo saúde no corpo físico, Senhor, vai restaurando, Senhor, pessoas aqui que precisam restaurar a visão. Restaura a visão delas, Pai. Cura a diabetes, cura o câncer, cura os ossos, as dores de cabeça, enxaqueca, Senhor, depressão, Alzheimer, Senhor, meu Deus, síndrome do pânico, você vai ter que recuar agora. Nós declaramos, Senhor, meu Deus, pessoas com problemas cardíacos, ó Senhor meu Deus, vai curando agora em nome de Jesus, Pai. Na tua palavra diz que o Senhor é médico dos médicos, nós cremos nisso, nós declaramos saúde para essas pessoas, pessoas que estão precisando da área financeira também. Abre as portas agora, Pai, em nome de Jesus. A gente sabe que porta que o Senhor abre ninguém fecha. Em nome de Jesus, nós declaramos uma quarta-feira, um ano, um resto de ano abençoado, com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebe aí essa oração, que você tenha uma quarta-feira maravilhosa, que você tenha um resto de ano aí abençoado na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você prospere cada vez mais. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas possam ser abençoadas também. Até o próximo Poção de Fé. Muita paz, prosperidade para você e muita felicidade.